Entender os quocientes partidários é muito importante para entendermos também como são eleitos os vereadores. Diferente das eleições para cargos como de prefeito, os vereadores dependem de um fator, o quociente partidário. E esse cálculo também depende de outro fator, o quociente eleitoral. Com esses números, são definidas quantas cadeiras cada partido ou coligação pode ocupar e só então a quantidade de votos válidos para cada político entra na conta. É por isso que, às vezes, o candidato que você escolheu para vereador teve um grande volume de votos e não foi eleito, enquanto o outro vereador com menos votos foi eleito. Para entendermos como funciona esse sistema, vamos conversar com o Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral. Está aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Marvin. Obrigado, Marina. E sabe que esse é um tema da maior relevância e poucas pessoas dominam. Se chama sistema eleitoral. Olha só. E no Brasil nós temos dois tipos, né? Um sistema eleitoral com duas espécies diferentes, né? Que é o sistema majoritário e o sistema proporcional. O majoritário para cargos no executivo, prefeito, governador, senador e presidente, e o sistema proporcional para os outros cargos, para os parlamentares. E essa divisão, o majoritário é aquele que prevê que o eleito será o que tiver 50% dos votos mais um. O proporcional não. O proporcional é totalmente diferente, já que nas casas legislativas, esse sistema foi pensado para que várias correntes ideológicas da sociedade tivessem representação nesse parlamento, diferente do executivo, onde só uma corrente, a vencedora que tiver 50% mais um, que terá representante. Por isso que se diz que o parlamento é a casa do povo. E essa casa do povo ela só é possível em razão do sistema proporcional. E dentro do sistema proporcional nós temos esses pormenores, que é o quociente eleitoral e o quociente partidário, que nós vamos conversar hoje aqui. E o que significa isso? Como é que eles são definidos? São maneiras que foram feitas, a lei prevê, né? A lei desenhou esse sistema, que é a maneira de se contabilizar os votos para decidir quem que foi eleito, né? Então, para chegar no sistema partidário, nós precisamos antes passar pelo quociente eleitoral. Para chegar no quociente partidário, nós precisamos passar antes pelo quociente eleitoral, que é definido pelo número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Por exemplo, no município que tem 170 mil eleitores, desses 170 mil, somente 150 foram votar, então nós temos 150 mil votos válidos. E se tiverem 10 vereadores, então você faz essa divisão. E aí nós teremos 15 mil, o número do quociente eleitoral. Feita essa conta, nós passamos para o segundo momento do cálculo, que é o quociente partidário, que é o número de votos que o partido teve dividido pelo quociente eleitoral. Então, se o partido obteve 30 mil votos e o quociente eleitoral for de 15 mil, ele terá eleito 2 vereadores ou 2 deputados. É uma forma de manter um equilíbrio na questão da representatividade dos partidos, para que, por exemplo, o número de votos que um candidato recebeu seja adequado de acordo com a soma total, né? De que ele possa representar aqueles eleitores que votaram nele de uma forma proporcional. Isso, nesse grupo de candidatos vinculado a determinado partido, não existe concorrência, porque todos vão colaborar para que o partido eleja o maior número de representantes possível, né? E, passado a fase do quociente partidário, havendo ainda vagas a serem preenchidas, a legislação ainda prevê mais uma forma de cálculo, que são as sobras eleitorais, nós chamamos de sobras, que é um outro cálculo que se faz para preencher quando na primeira rodada você não preenche, por exemplo, as 10 vagas. E em 2021, o Congresso Nacional aprovou uma lei que a sobra dizia o seguinte, que a sobra só poderia participar desse cálculo de sobra o partido que tivesse feito 80% do quociente eleitoral e só seria eleito o candidato que tivesse alcançado 20% do total de votos, do seu desempenho individual. Esse ano o STF declarou inconstitucional essa lei, que é uma mudança brusca que tem para as eleições de 2024. Então, o que está valendo a partir de agora, desse ano, com essa decisão do STF?
todos os partidos que concorrerem às eleições poderão concorrer à sobra, independente de terem atingido determinado percentual ou não. O que permanece ainda para todas as fases do cálculo é que o candidato ele precisa ter pelo menos 10% do quociente eleitoral, senão ele não poderá ser eleito. E essa regra, chamada de cláusula de desempenho individual, é para evitar, por exemplo, o efeito tiririca que nós tivemos quando ele foi candidato a deputado. Ele teve mais de 1 milhão de votos, ele acabou elegendo deputados federais com baixíssima votação. Sim. Então esse deputado federal que foi levado nessa votação expressiva do tiririca não representava ninguém. Então, para evitar isso, seguido a essa ocorrência do efeito tiririca, o Congresso editou uma lei que determina a cláusula de desempenho individual, que esse candidato tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Marcos, a gente está vendo que é um sistema complexo, né? A gente tem que conversar bastante com você para entender. E por isso, provavelmente, bastante gente também tem dúvidas sobre esse quociente. E a gente foi conversar com o pessoal nas ruas de São José para ver quais são essas dúvidas. Vamos ouvir a primeira. De onde surgiu a definição de direita e esquerda? Quando a gente fala dessa representatividade, é impossível a gente não pensar em esquerda e direita, né? Como é que surgiu isso, Marcos? Isso surgiu pós-Revolução Francesa, né? Assim que foi esse movimento revolucionário na França, eles instituíram um modelo de representação popular em que uma corrente ficava à direita, fisicamente, no parlamento, e outra ficava à esquerda, e cada um com as suas características. E dali, então, se convencionou chamar o direita conservador, o que gostaria de conservar o status quo, e o direita como mais revolucionário, o que gostaria de mudar a situação que vivenciava naquele momento. É dali Esquerda, que nesse caso, né? essas expressões. Mas isso independe para os cálculos do sistema proporcional, porque isso aí vai valer tanto para a esquerda, quanto para a direita, como para o centro, acaba atingindo todos os campos ideológicos daqueles partidos que têm registro perante a Justiça Eleitoral brasileira. E como a gente tem uma grande variedade, né, de ideias, de propostas, quando a gente se prende muito ao estigma, né, acho que a gente pode usar essa palavra, de direita e esquerda, você acha que os eleitores acabam deixando de conhecer propostas legais, deixando de conhecer contrapontos, porque eles ficam muito presos nisso? A maneira correta de se votar no Brasil é geralmente votando no partido. Nós temos essa mania de personificar a política. A América Latina tem essa característica. Mas o ideal é você votar olhando o programa partidário. Por isso que existe o voto de legenda. Por exemplo, se o voto para deputado estadual são 4 números, e você vota só os 2 primeiros, que é o voto do partido deste candidato, o seu voto estará correto. O seu voto será computado. Esse é o voto de legenda. Essa é a maneira que as pessoas deveriam se atentar mais. É uma das distorções do sistema. E aí a gente acaba votando em quem nós conhecemos, no nosso amigo, no nosso primo, e às vezes aquele partido que ele é filiado não nos representa. Por isso também que no Brasil se instituiu a regra da fidelidade partidária. O parlamentar é eleito e aquele mandato pertence ao partido. Se fora do período autorizado ele muda, ele automaticamente sofre uma cassação de mandato por infidelidade partidária. Perfeito. Irmão, nosso tempo está acabando, mas ainda tem uma última pergunta da população que eu gostaria de trazer para a gente. Vamos ouvir mais essa? Por que nos Estados Unidos tem 2 partidos e no Brasil tem vários? Olha, é um outro país, é um outro sistema de formato de eleições, de modelo de sociedade, de processo eleitoral, de relações de poder, que é o bipartidarismo. Nós vivemos uma época o bipartidarismo no Brasil, na época principalmente do estado de exceção que nós tivemos, né, que era o MDB e a Arena, e esse modelo para nós aqui não funciona, porque lá é totalmente diferente. Lá existem as prévias eleitorais, existe uma eleição antes da eleição propriamente dita, em que os candidatos eles concorrem para ver quem que será o candidato. Sim. Então é um modelo totalmente diferente que não se aplica ao Brasil. No Brasil, nós temos o pluripartidarismo. Nós temos mais de 30 partidos registrados, e todos com a sua ideologia peculiar, mas nós estamos caminhando para um enxugamento desse fenômeno.
As regras eleitorais, elas estão voltadas para isso. Existe a cláusula de desempenho dos partidos. O partido que não alcança determinado número de votos para a Câmara Federal, ele fica barrado de ter acesso ao programa partidário na televisão e na rádio e ao fundo partidário, aos recursos públicos. Então, por isso que nos últimos anos nós estamos verificando muita fusão de partidos. Então, a legislação está nos conduzindo para um menor número, mas não para o bipartidarismo, porque não é isso que prevê a Constituição Federal. Perfeito. Mais uma vez, gostaria de agradecer sua presença aqui no Cidadania em Pauta, Limão. É sempre uma alegria, fico à disposição para as próximas entrevistas. Marina, mais um dia de dúvidas esclarecidas? Mais um dia vencido rumo às eleições. Exatamente.